Olá, pessoal! Vamos então para mais uma aula de topografia. Vamos aprender hoje a estacionar o equipamento. Então, nós vamos estacionar a estação total. Então, é parecido com o que a gente tem no carro. Quando a gente vai estacionar o carro, tem todo um procedimento de campo, todo um procedimento para ser realizado. A gente tem a mesma coisa aqui. Então, vamos primeiro começar com o tripé. Eu tenho o tripé e a estação total. Primeira coisa, a gente vai pegar o tripé. Antes disso, eu posicionei um pontinho aqui, um ponto de apoio. De longe que esse ponto de apoio não é o ideal e não é o correto. A gente precisaria de fixar um piquete com um preguinho na ponta ou com um buraquinho na ponta, mas nós estamos sem piquete aqui. E aí a possibilidade que eu teria seria fixar esse parafuso, esse marco, no concreto. Mas aí ficaria um pouco fora da realidade, porque eu não teria o espaço de fixação das pernas do tripé. Então eu fixei o meu parafuso aqui na grama mesmo, e depois eu vou retirar, porque ele não vai estar firme. Mas para um procedimento de campo, isso daqui não é o ideal, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer o ajuste do tripé. Vamos, então, liberar a trava do tripé e liberar o parafuso aqui de fixação do tripé. Importante falar que o tripé, no meio dele, a gente tem essas garrinhas que permitem a fixação do tripé para a hora que eu vou transportar o meu equipamento. Então, para transportar o tripé, eu não quero que as pernas fiquem soltas. Então, eu tenho para cada perninha um triângulo e uma garrinha que vai fixar uma garra, uma travinha na outra. Uma perna fica fixa na outra perna. Então, na hora que a gente fecha o tripé, é importante garantir que essas pernas fiquem conectadas com essas travas. A gente libera, então, o ajuste. Eu posso colocar o equipamento mais alto ou mais baixo, dependendo da minha altura, então dependendo do operador. Aqui, eu gosto de usar ele um pouquinho mais alto que a altura do ombro. Alguns operadores ou algumas técnicas falam também na altura do queixo, eu acho que fica um pouquinho alto. Então, vou colocar aqui entre o ombro e o queixo, para todo mundo ficar satisfeito. Vamos travar aqui o nosso tripé. E aqui, tomar cuidado o seguinte, na hora de fixar, o mais fácil é a gente inclinar um pouquinho, agarrar uma perninha dela aqui no solo e puxar as outras duas. E eu vou puxar essas duas pernas, tentando deixar essa mesa nivelada. Só que eu quero fazer isso em cima do meu ponto. Então, eu vou fixar uma perna, puxar as outras duas, tentando posicionar a minha mesa sobre o meu ponto topográfico. Para isso, eu vou olhar aqui por cima para garantir que eu estou vendo ali o meu ponto topográfico. Na hora que eu abro as minhas pernas, eu quero deixar essa mesa o mais plana possível para facilitar o nivelamento do meu equipamento e de tal forma que essas pernas fiquem a uma distância média de um passo uma da outra. Então, eu não quero deixar esse equipamento muito fechado, porque isso vai deixar o meu equipamento instável. Também não quero deixar ele muito aberto. Eu vou perder a altura e não tem necessidade de deixar essas pernas do meu tripé tão abertas desse jeito. Então, fixou uma, puxou as outras duas sobre o ponto topográfico, sobre o ponto de apoio aqui, tentando deixar a minha mesa plana, olhando e garantindo que o meu ponto está perfeitamente alinhado. A gente vai agora pegar o nosso equipamento, tirar o equipamento da caixa, sempre segurando aqui na alça do meu equipamento. Vou fazer a fixação com o parafuso de fixação. E aqui o importante é o seguinte, gente. Não precisa de apertar esse parafuso, não. Não preciso de apertar com força. Senão eu vou estragar o meu equipamento. Então, um leve aperto é suficiente para manter esse equipamento fixo. E aqui a gente já percebe que ele ficou
um pouquinho desnivelado a mesa. Então, a gente vai garantir que esse equipamento vai estar agora perfeitamente centrado e nivelado. Esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer. Eu vou ajustar os calantes aqui para eles ficarem mais ou menos no meio entre a distância do posição dos pontos. Vou trazer essa minha perna um pouquinho para cá. Uma coisa que eu esqueci de falar é fixar as pernas do meu tripé. Então é importante fazer a fixação dessas pernas do tripé na hora que eu abro. Como eu mostrei a posição errada, né? Acabei esquecendo de falar um pouquinho dessa fixação. Tomar cuidado para não apertar aqui. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero apertar para fixar a perna do tripé sobre o solo. Eu vou mostrar para vocês, com o auxílio do fio de prumo, porque assim vocês conseguem ter a mesma prática de operação com o teodolito, porque o teodolito ele não tem o prumo laser. A estação total, ela já tem o laser que permite a visualização ali embaixo. Então, a gente vai usar como auxiliar o fio de prumo. Então, vou desenrolar o fio de prumo. E aqui é importante mostrar que o fio de prumo ele tem essa moedinha aqui. Então, eu não preciso de dar nó, nem nada disso. Basta eu puxar aqui que eu consigo fazer o ajuste. Eu libero, ele desce, e eu puxo, ele sobe, para conseguir fazer o ajuste aqui. Como eu estou sem o ganchinho de fixação, eu vou só verificar aqui a posição que está o meu equipamento. Vou segurar ele aqui. O vento sempre atrapalha um pouquinho com o fio de prumo. Vocês podem ver que ele está bem fora, que é o que normalmente acontece nas nossas práticas de campo. Na hora que a gente posiciona o equipamento, ele fica fora. Eu liguei o laser aqui na estação total e vocês conseguem ver o laser sendo acionado. E aqui, em relação ao ponto, o meu ponto está ali na lateral. Então, em relação à posição, ele está bem fora do meu ponto de apoio. Então, do mesmo jeito que o fio de prumo indicou que está fora, o laser também está indicando que está fora. Lembrando que esse equipamento ainda não está nivelado e também não está centrado. O que vai ser esse processo de centragem? O processo de centragem vai ser garantir que o eixo vertical do meu equipamento vai passar sobre esse ponto de apoio. E o processo de nivelamento é garantir que eu vou ter um eixo perpendicular a esse eixo de centralização, de centragem, a 90 graus. Então, eu quero garantir que eu tenha nivelamento e centragem do meu equipamento. Então, esse é o procedimento que a gente vai fazer aqui. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é liberar as duas pernas de tripé, movimentar o meu laser de tal forma que ele fique sobre o ponto. Vou fixar aqui as minhas pernas. Vou agora, com o auxílio das minhas travas, vou liberar a movimentação das pernas do tripé, garantindo que a minha bolha circular ela fique centralizada. Então, vou fazer uma centralização grosseira. E aqui, para mexer no tripé, gente, não precisa de soltar o tripé do chão, fixar com as duas mãos, segurar com muita força. Não, o movimento ele pode ser leve. A gente destrava e, esse ajuste eu consigo fazer com os dedos. Até com uma única mão eu consigo movimentar. E ali, olhando na bolha, eu vou movimentar o meu tripé, mexendo ali a posição dessa bolha, até centralizar ela.
Centralizei a bolha, o melhor que eu consegui até agora. Então, esse processo grosseiro de centralização ele foi feito. A gente consegue perceber que o meu ponto ele está bem próximo ali. Eu tinha feito o ajuste da posição do meu laser sobre o meu ponto, num primeiro momento com as pernas do tripé. Agora, ajustei, com o auxílio da movimentação das pernas do tripé, a minha bolha. Agora, a gente vai refinar essa centragem. Esperar um pouquinho aqui o parafuso de fixação. E vou trazer esse equipamento sobre a mesa. Tomar muito cuidado para não mexer nos calantes nesse momento. Só vou mexer no prato do teodolito, só sobre a mesa. Centralizando o equipamento no ponto de apoio.